O Senado dos Estados Unidos aprovou a extensão por mais 2 anos da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África AGOA, que garante acesso isento de tarifas ao mercado norte-americano para mais de 1.800 produtos provenientes de 32 países da África subsaariana. A AGOA é considerada um dos principais instrumentos das relações comerciais entre os Estados Unidos e a África nos últimos 25 anos. A extensão, que mantém o programa até dezembro de 2028, representa um alívio para empresas africanas que dependem das exportações para o mercado norte-americano. Para analisar o impacto desta decisão, as oportunidades que a renovação da AGOA poderá criar para as economias africanas e os desafios que permanecem, conversamos com o analista, dizia com o economista angolano Lutumba Simão. Muito boa noite, Dr. Lutumba, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, desde já agradecemos o convite e estamos aqui para oferecer o melhor comentário acerca deste processo. Sim, Dr. Lutumba, começaria por lhe perguntar qual é a importância da extensão da AGOA até 2028 para as economias africanas, particularmente para os 32 países que beneficiam do acesso preferencial ao mercado norte-americano. Podemos dizer que é uma boa notícia para estes países, visto que o mercado americano é um mercado que, do ponto de vista de demanda, tem uma demanda muito interessante. E com isto, com as aberturas do ponto de vista fiscal e também da própria facilidade em inserirem-se neste mercado, esses países terão mais-valia, ou oportunidade de terem mais-valia do ponto de vista econômico, devido a este aumento ou alargamento do período que se terminaria neste setembro. Acho que, do ponto de vista político e econômico, o Senado americano tomou uma boa decisão e esperamos que os países africanos possam, de facto, aproveitar esta oportunidade. Dr. Lutumba, a AGOA permite a entrada de sem tarifas de mais de 1.800 produtos africanos nos Estados Unidos. Na prática, que setores e produtos africanos poderão beneficiar mais desta extensão? Se nós analisarmos os produtos que se beneficiam deste programa americano, vamos verificar mais no sentido de setor de têxtil, setor de produtos naturais, ou seja, que são produzidos com base em algumas iguarias do nosso continente e claramente também, se nós identificarmos este aspecto, vamos observar que há outras oportunidades, mas maioritariamente o setor têxtil e também alguns setores que, de fato, ainda beneficiam desta oportunidade. Então, há necessidade de nós melhorarmos a variedade dos produtos que podem ser entregues ao continente americano, propriamente aos Estados Unidos, para que, de fato, tenhamos uma vasta oportunidade, não só no setor que hoje conseguem, de facto, entrar neste mercado. Sim, doutor, e a AGOA está em vigor há 25 anos, mas os resultados em termos de industrialização, criação de emprego e aumento das exportações africanas têm sido consideradas desiguais. O que é que explica esta realidade? É o sintoma de uma economia africana que cresce pouco, diversifica pouco e também é muito condicionada para a própria dinâmica, podemos dizer, política. Nós sabemos que, do ponto de vista político, no nosso continente, existem muitas interferências que dificultam o desenvolvimento do setor empresarial. E, com isto, passando 25 anos da implementação desse projeto dos Estados Unidos, não verificamos um crescimento exponencial. Então, há necessidade também de nós, como empresários e sociedade africana, analisarmos e sentarmos para que possamos melhorar a oportunidade que nós temos, melhorar do ponto de vista de performance, do ponto de vista de variação e do ponto de vista também de crescimento da nossa entrega ou dos produtos que entram no continente
americano e propriamente nos Estados Unidos. Há, sim, necessidade de nós criarmos políticas que vão alavancar o mercado africano e com isto teremos mais produtos para inserirmos neste processo. E esta extensão acontece num contexto de tensões comerciais e de mudança na política tarifária dos Estados Unidos. Até que ponto as empresas e os governos africanos podem confiar na AGOA como instrumento de longo prazo para o desenvolvimento econômico? Há necessidade de nós confiarmos porque o continente africano continua a ser um continente de oportunidades na geopolítica e também do ponto de vista da economia internacional, porque nós sabemos que devido a algumas fragilidades que os Estados Unidos demonstraram nos últimos anos, a China teve uma expansão muito grande e com isto Estados Unidos cria este projeto como um instrumento de redução da influência chinesa no continente africano, razão pela qual nós africanos devemos estar otimistas na sua continuidade, visto que interessa aos Estados Unidos reduzir a influência chinesa em África. E também a própria África tem sido um dos principais fornecedores de minerais raros, que é um material muito importante para a evolução econômica nos dias de hoje. Estamos a falar na melhoria da capacidade em termos de elementos eletrônicos, na indústria relacionada aos carros elétricos. Então, todos esses aspectos influenciam com que nós sejamos mais otimistas no sentido de que Estados Unidos vê a África como um continente de oportunidade e que faz diferença para a sua própria evolução econômica. Sim, doutor. Para muitos países africanos, o grande desafio não é apenas ter acesso ao mercado norte-americano, mas ter capacidade para produzir em quantidade e cumprir os padrões exigidos, dizia. Que investimentos e políticas são necessárias para que a África consiga tirar maior proveito da AGOA? Há necessidade de nós olharmos e verificarmos onde é que ainda temos alguns déficits, no sentido de aprimorarmos os pontos fracos da indústria africana, particularmente os aspectos ligados à qualidade, visto que o consumidor americano já tem um padrão muito alto de qualidade. Outro aspecto é a questão de financiamento bonificado. Até certo ponto, se nós analisarmos a dinâmica dos empresários africanos, geralmente o grande handicap é a capacidade de financiar a expansão dos seus negócios. E com isto, o papel do governo é essencial para que se estabeleçam políticas que irão, de fato, facilitar com que os empresários africanos abordem essa oportunidade de uma maneira mais efetiva. Nós sabemos que os números não são atrativos porque também existem essas dificuldades de aumento da produção e principalmente das indústrias africanas de criarem produtos inovadores, mas também com uma qualidade competitiva do ponto de vista comercial. Sim, doutor. E por último, e olhando para 2028, o que é que os países africanos deveriam fazer durante estes 2 anos para transformar a renovação da AGOA numa oportunidade de longo prazo e reduzir a dependência de programas preferenciais como estes? Programas preferenciais como estes são necessários porque se os africanos forem atendendo toda a burocracia africana, terão muita dificuldade de se inserir naquele mercado. Agora, o que deve se fazer para que haja uma inserção muito mais positiva é a questão, como eu disse anteriormente, da melhoria da qualidade dos produtos, não só da qualidade, mas também da quantidade dos produtos que deverão ser enviados para a América, porque essas duas variáveis é que farão com que haja
consolidação da indústria ou dos produtos africanos naquele mercado. E com isto deve haver claramente uma abertura política, estamos a falar da abertura política cá no nosso continente, para que os empresários africanos enfrentem menos dificuldade na melhoria da sua capacidade produtiva. Com isto claramente bem afinado, nos próximos anos iremos de facto observar que o mercado americano terá maior capacidade de consumir ou absorver os produtos que saem do nosso continente. E com isto, o continente terá maior capacidade de adquirir divisas por causa deste processo que é muito útil tanto para a América como para a África. E nós, como africanos, devemos aproveitar esta oportunidade da melhor forma possível para que, de fato, a longo prazo, não só beneficiemos destes processos, mas também do ponto de vista financeiro e também da qualidade de vida dos próprios africanos, este processo se reflita positivamente. Então, podemos dizer que são dois aspectos que nós devemos atender. Primeiro, melhorar a nossa capacidade de produção qualitativamente e quantitativamente e qualitativamente, e também melhorar o processo burocrático para que haja melhor inserção dos empresários africanos naquele mercado. E por último, podemos dizer que este processo deve fazer diferença na vida da sociedade africana e, com isto, nos próximos anos, verificar uma indústria mais sólida e capaz de atender tanto a demanda externa como a demanda interna. Muitíssimo obrigada, doutora Lutumba, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Sim, desde já agradecemos o convite. E estas foram as palavras do Dr. Lutumba Simão, economista angolano, falando aqui ao Canal África. Fica a seguir com o Jacob Tivani com as notícias do desporto.